Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui essa manhã? Diga amém. Glória a Deus. Feliz em estar aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Algo sagrado que Deus confiou. Vai passar? Então tá bom. Queridos, queridas, eu quero, antes de iniciar aqui o que o Senhor colocou em meu coração, eu quero desejar Feliz Dia das Mães para todas as mamães, para todas aquelas que receberam do Senhor um dom maravilhoso, o dom de gerar. O dom de gerar vidas. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, né? Eu lembro, eu estava aqui enquanto nós estávamos cantando e o Senhor falou muito ao meu coração, né? Há 6 anos atrás, o Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. O Senhor trocou as minhas vestes de luto para uma veste de alegria, né? Colocou um novo cântico nos meus lábios, porque eu lembro que todas as vezes que nós comemorávamos, né, o Dia das Mães, era para mim muito difícil, né? Eu tinha perdido, antes de ter a Nicole, perdi o Samuel, para quem não sabe. Hoje era para ele ter mais ou menos 10 anos. Olha, era para termos um filho também de 10 anos. E foi uma fase muito difícil, e eu achei que nunca mais eu ia gerar. Tinha problema, pastora? Não. Mas Deus fez como fez com Ana, fez comigo, fechou a madre. E eu fiquei 5 anos vendo, né, as pessoas celebrando, e eu fiquei aguardando a minha vez, até que chegou a minha vez. Até que chegou a minha vez. E hoje eu posso dizer, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. E eu quero dizer para você também, mãe, talvez você passou essa dificuldade e o Senhor colocou um novo cântico nos teus lábios. O Senhor te deu esse dom de gerar. Mãe, aquela que acolhe, aquela que ministra, aquela que ensina, aquela que acolhe, aquela que guarda, aquela que orienta. Somos nós, mãe. Que Deus possa abençoar todas as mamães que aqui estão. Esse é o nosso dia. Eu costumo dizer que o nosso dia é todos os dias, né? Mas hoje é comemorado o Dia das Mães. Que Deus possa abençoar todas vocês e que juntas possamos caminhar nessa jornada da maternidade, nos tornando mães segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje me foi confiado, né, a palavra, um dia muito especial, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para os nossos corações essa manhã. Quando o pastor me informou sobre estar aqui ministrando a palavra, o Senhor logo assentou no meu coração essa palavra. E eu tenho certeza que o Senhor tem um direcionamento, o Senhor tem algo específico para você essa manhã. Você crê? Você crê que o Senhor tem algo grande para você? O que você tem que fazer? Abra o teu coração para o que o céu tem para liberar para você esta manhã. O Senhor tem algo grande, o Senhor tem algo pontual, o Senhor tem algo certeiro para minha e para a tua vida. Então que você receba do céu a porção que Ele tem para você. Posso ouvir um glória a Deus? Ou será que culto do Dia das Mães ninguém dá glória? As mães hoje é o que mais tem que dar glória. Amém ou não amém? Então abra a tua Bíblia comigo. Eu gostaria que os músicos me ajudassem hoje. A gente vai ser meio dinâmico. Quando eu subir, vocês vêm, tá bom? Pode ser? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes 13. Juízes 13. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos ser ministrados por Deus através dessa palavra. Eu quero que você não se movimente agora. Eu quero que você não se distraia agora. Eu quero que você foque naquilo que Deus tem para nós. Porque cada culto é um maná preparado de Deus para nós. Cada culto é algo específico que Deus preparou para nós. Então você não perca o maná que o céu preparou para nós essa manhã. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ó, todo mundo achou. Então vamos para a palavra de Deus.
que diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor então apareceu a esta mulher e lhe disse: ei mulher, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. E ele me disse: por isso não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre. Então Manoá orou. Diga comigo: Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, meu Deus, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Agora eu quero que você pule para o versículo 24. Que diz assim: depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Diga comigo: e o Espírito do Senhor, mais forte, vamos lá. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Você crê nessa palavra que nós acabamos de ler? Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai. Nós lemos a Tua palavra, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, palavra que nos levanta, palavra que nos direciona, palavra que nos confronta, palavra que nos orienta, palavra que nos aconselha, palavra que nos mortifica, palavra que nos renova. Essa palavra que nos transforma, Senhor, é a Tua palavra. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É a Tua palavra. Então, Senhor, através dessa palavra, que é a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque, Senhor, no coração de mães, de pais, de famílias que aqui estão, que eles possam ouvir tudo que o céu tem para nos dar essa manhã. Senhor, que toda distração do nosso meio seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Que todo peso espiritual, que tudo, Senhor, que tem se levantado para impedir a Tua palavra ser pregada, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Vem sobre este lugar, vem sobre esta casa, Pai, e derrama uma vez mais. Vem, Senhor, e faz de novo, flua nesse ambiente. Eu estou aqui, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. Então fala que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. É tudo que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E você pode dizer um amém? Amém.
história muito conhecida. Mas antes, eu gostaria de dizer que esta manhã eu vim como uma mensageira, não apenas para falar diretamente com as mães, mas com toda uma família. Hoje nós estamos aqui nesse culto especial, nesse culto que representa o culto da família, e eu venho nesta manhã entregar, aleluia, uma mensagem profética para as famílias aqui esta manhã. Hoje o céu nos reúne esta manhã, não apenas para honrar a maternidade, mas para ativar um novo tempo sobre lares aqui representados. Eu venho falar sobre famílias que se tornam moradas de Deus. Famílias que serão levantadas para ser resposta para esta geração. Famílias que vão deixar de viver uma esterilidade espiritual e vão passar a frutificar debaixo da promessa. Famílias que escolhem se santificar antes mesmo da promessa nascer. Por quê? Porque família não é apenas estrutura. Família é propósito de Deus. Família é um lugar onde o inimigo tenta. O que ele tenta? Ele tenta dividir. Ele tenta trazer confusão. Ele tenta atacar. Por quê? Porque ele sabe que quando uma casa descobre quem é, essa mãe, esse pai, esses filhos, eles se levantam com autoridade para viver o propósito de Deus. Hoje Deus está convocando famílias aqui a um novo nível. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Hoje Deus está convocando famílias a viver um novo nível em Deus. Hoje o Senhor está nos transicionando do natural para o sobrenatural. Se você essa manhã tiver com os seus ouvidos afinados, aguçados, o Senhor tem algo para você essa manhã. São famílias que se levantam para fazer a diferença. Cenários que se tornaram altares de direção, lares marcados pela esterilidade, serão essa manhã marcados por frutificação. Famílias que andavam distraídas serão despertadas hoje para o chamado de Deus para a tua vida essa manhã. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim: é tempo. Não está fraco, gente, diga: é tempo de viver um nível novo em Deus. De novo, é tempo de viver um nível novo em Deus. Está preparado? Está preparado? Há uma convocação no céu esta manhã e Deus está dizendo: é tempo de reposicionar a tua casa. Talvez hoje o que você gostaria de ouvir é que Deus vai entrar na tua casa com providência, vai te dar vitória, vai abrir a porta, vai fazer milagre. Mas hoje o fax do céu para nós esta manhã é tempo de reposicionar a tua casa, é tempo de alinhar o teu altar, é tempo de santificar os teus caminhos. Por quê? Porque o Senhor quer habitar dentro da tua casa. O Senhor está falando conosco esta manhã. Nesse dia, o céu está buscando famílias que desejam, que anseiam, que querem se separar. Casas que serão levantadas como altares, lares que vão carregar direcionamento, presença, propósito de Deus. E a minha pergunta para você essa manhã é: será que tem pessoas aqui que querem viver isso hoje aqui? Aleluia. Ou será que para você o que você está vivendo lá dentro da tua casa já está bom? Aleluia. Hoje nós, através desse texto, através dessa palavra, hoje nós vamos embarcar na história de um dos homens mais conhecidos
novela, tanta coisa, teatro, né? Quem nunca ouviu falar de Sansão? Quem nunca ouviu falar? Minha filha ama contar a história de Sansão, o homem forte do cabelão. Só que nós sempre fixamos em homens como Sansão. Todos conhecem a história desse homem. Todos falam da sua força, dos seus feitos. Mas antes de Sansão e toda a sua trajetória existir, existiu uma mulher disposta a obedecer a Deus. Aleluia. Houve uma mulher corajosa. Houve uma mulher determinada. Uma mulher que se rendeu à proposta do céu. Vale aqui enfatizar que muitos homens na Bíblia que foram usados, que marcaram histórias, vieram através de mães que fizeram a diferença, mães que revolucionaram, homens que marcaram a história. Como quem, pastora? Moisés. Como quem? Samuel. Como quem? Sansão. Homens que só puderam existir porque vieram através de mães diferenciadas, de mães que revolucionaram, eu vou mais profundo, de mães que prepararam o cenário, de mães que geraram esses homens. Aleluia. E como que eu chamo essas mães? Quando eu estava, quando o Senhor estava falando comigo essa palavra, e eu me deparei, eu comecei a entender a história dessa família, dessa mãe. Você percebe que nem tem nome, ela não tem nome. É a mulher de Manoá, mas não tem o nome da irmã, não tem. E quando eu estava estudando, eu comecei a reparar nas características de cada mãe, de cada mulher que se posicionou em tempos difíceis, que se levantou quando o decreto dizia mata, acaba com tudo. Ela se levantava como autoridade, ela se levantava como protetora do projeto de Deus. E como elas chamam? Mães proféticas. Eu chamo essas mulheres de mães proféticas. Mães, o que significa? O que é ser mãe profética, pastora? Mãe profética são aquelas que emprestam o seu ventre para o propósito. Mulheres que não apenas geram filhos, mas traçam destinos. Mães que se levantaram, que pagaram preço para preparar, para trilhar, para desbravar o caminho dos seus filhos. Mulheres que renunciaram, que tiveram sensibilidade, que obedeceram e por isso marcaram uma geração através dos seus filhos. Mãe profética é aquela que prepara o cenário para Deus agir. Mãe profética é aquela que prepara o caminho e diz: vem, filho, vem que já tem propósito preparado para você. Mães proféticas que se levantam quando o mundo diz assim: não vai prestar não. A mãe profética se levanta: vai prestar sim. É homem de Deus, é mulher de Deus, é camelinha de Deus, camelinha de fogo. Ei, eu lembro, muitos aqui sabem, eu fui criada pela minha avó, pelo meu pai, e na nossa casa morava o meu tio. Meu pai não escreve nem isso, misericórdia. E quando o inimigo tentava usar ele dizia assim: ei mãe, esquece essa menina vai te dar trabalho, essa menina vai te dar dor de cabeça, essa menina vai ser fogo de palha, essa menina quando crescer, ela vai ser mulher de malandro. Mas a minha avó era uma mãe profética, e todas as vezes que o meu tio lançava essa palavra, ela se levantava e ela dizia: eu te repreendo em nome de Jesus, a minha filha será uma grande mulher de Deus, a minha filha será mulher de pastor, será uma mulher honrada. Uma mãe profética não aceita decretos do inimigo. Uma mãe profética não negocia princípios e valores. Uma mãe profética, meu Deus, uma mãe profética faz o que essa mulher fez, e nós já vamos falar sobre isso.
ao debruçarmos aqui no livro de Juízes, nós estamos aqui para vocês entenderem. Nós estamos aqui diante de uma fase difícil do povo de Israel. Eles tornaram a fazer mal aos olhos de Deus. E por isso Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Os filisteus, quem está comigo diga amém. Amém. Deus entregou o povo de Israel nas mãos do inimigo. Por quanto tempo? Nós foram 10? Uma semana? Não, 40 anos. 40 anos! Pastora, mas isso é um castigo. Pastor, isso foi tortura. Não, foi disciplina. Foi correção. O povo de Israel, ele ficava, sabe, uma gangorra, uma hora era fiel, outra hora desobedecia. Uma hora honrava Deus, outra hora idolatria. Uma hora obedecia, outra hora desobedecia. E esse padrão se repete várias vezes no livro de Juízes. Várias vezes. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver várias vezes esse cenário onde o povo pecava, onde o povo se afastava da aliança com Deus, se entregava à idolatria, se entregava à desobediência. Então Deus permitia, Deus entregava os inimigos, o povo de Deus, nas mãos dos inimigos. Mas como Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel. O que Deus fazia, irmã Elane? Ele sempre criava um plano para reconectar Israel ao propósito da aliança. E qual era o propósito? Ser um povo separado, ser um povo santo. E assim Deus estava disposto a resgatar o povo de Israel novamente. E o que ele precisava? Ele precisava de alguém. Ele precisava de uma pessoa. E Deus, gente, presta atenção. Deus, Ele vai escolher uma mulher. Deus vai escolher uma mulher. Mas presta atenção, não era apenas uma mulher. Nela existia um problema. Qual o problema? A mulher era estéril. Gente, Deus é engraçado, não é? Deus é engraçado. Por quê? Porque você já parou para pensar que sempre que Deus, Ele quer fazer algo grandioso, sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele escolhe sempre o caminho mais difícil. Meu Deus. Gente, Ele não podia escolher uma mulher que gerava já. Mas por que escolher uma mulher que ainda é estéril? Mas já tinha um problema, agora tem dois. Ele sempre escolhe a situação mais complicada. Ele sempre escolhe a situação mais complexa. Ele não procura o mais fácil. Ele não escolhe o fácil. Ele escolhe o impossível. Para quê? Porque assim a sua glória nunca será do homem, mas dele. Toda honra, toda glória será dada a Ele. Deus pega uma situação difícil para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder. O seu povo precisava de socorro. O seu povo precisava, obrigada, de ajuda. O seu povo precisava do quê? De um libertador. E o interessante é que ele não vai até alguém para levantar como libertador. Olha só. Gente, olha isso. Olha o que Deus faz. Deus não podia levantar um que já nasceu, um que já está preparadinho. Como assim Ele fez com Moisés? Como assim Ele fez com Noé? Como assim Ele fez com Jefté? Não. Dessa vez Deus vai fazer diferente. Por quê? Porque Deus, Ele não é um Deus de repetições. Ele é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus de novidade. E o que Ele faz? Ele faz algo novo. Deus decide gerar alguém, criar um libertador, começar do zero. E para isso, Ele escolhe uma mulher com problema, com estéril, para manifestar a sua glória.
pode gerar. Impossível de gerar. E é justamente nela que Deus, diga comigo, é justamente nela. Diga comigo, é justamente nela que Deus planta o seu plano. Por quê? Porque Deus gosta de escolher o que ninguém escolheria. Ele ama surpreender os homens com escolhas que só fazem sentido para o céu. Eu sinto Deus nessa manhã. E o que acontece? Aquela mulher estava destinada a nunca gerar. E aí vem Deus escolher você. Eu? Gente, olha só a gente ser escolhida por Deus. Eu? Não é que tá do meu lado, não? Aqui tá atrás. Não. É você. Senhor! Ó, se fosse a gente no lugar dela. Senhor! O senhor escolheu errado. O senhor viu errado. Eu acho que o senhor bagunçou aqui as estações. Porque assim, eu tenho um problema. Eu não consigo gerar. Eu não consigo ter filhos. É algo natural que eu já nasci assim. Aí Deus olha e diz assim: ei, não importa o teu cenário, não importa o teu problema, eu escolhi você para manifestar a minha glória. A minha glória será manifesta através de você. Através de você. Aquela mulher destinada a nunca gerar se torna um instrumento para o começo de um novo tempo, de uma nova temporada. Não só para a casa dela, não só para a vida dela, mas para o povo de Israel. Você entende o que é isso? Ela não estava apenas sendo preparada para gerar um filho. Ela estava sendo escolhida para gerar uma promessa. Uma promessa. E olha que interessante. Vamos lá comigo? Quem está aqui, diga amém. Olha que interessante. Quando o anjo começa a falar, ele não começa a falar do filho. Ele começa falando com a mãe. Gente, quando Deus falou isso comigo, eu falei: meu Deus, calma. Calma que eu vaso de barro. E eu sou que nem carral, Senhor. Se eu precisar, às vezes, desenhar para mim. Mas como Deus tem paciência, ele vem: tá bom, deixa eu te explicar de novo. Deixa eu falar de novo. E o Senhor falou: eu não comecei falando do filho. Eu comecei falando com a mãe. E então, quando Deus escolhe a mãe, porque sempre vai começar em nós. Sempre Ele vai falar primeiro conosco. Ele vai nos preparar. Ele vai nos apontar aquilo que nós vamos direcionar os nossos filhos. Então, primeiro é com a mãe. Diga, primeiro são as mães. Diga, primeiro é comigo. Depois, com a minha descendência. Diga, primeiro é comigo. Depois é com os meus filhos. Então, quando Deus escolhe, olha só, é lindo, né? Deus vai lá: escolhi você. Opa, Bia, escolhi você. Só que toda escolha exige algumas coisas. Toda escolha, ela exige algo de nós. E então, o anjo do Senhor, ele vai exigir algo daquela mulher. O quê? Separação, santificação, consagração. Por quê? Porque antes de um libertador se levantar, uma mãe precisa se levantar, se santificar, se consagrar e se preparar. Antes do propósito nascer, precisa nascer um coração disposto a obedecer primeiro. Ele precisa nascer como? Num ambiente puro, num ambiente saudável, num ambiente santo. Então, antes do propósito nascer, é necessário nascer primeiro um tempo de preparação. O Senhor estava convocando aquela mulher, a senhora Manoá. Vou falar aquela mulher, a senhora Manoá. Ele estava fazendo um convite a ela: você vai gerar,
Mas eu, escolhido, separado, mas eu vou exigir algumas coisas de você. Gente, ela não estava grávida, ela não estava gerando, mas Deus, antes mesmo dela gerar, já queria que ela se preparasse, já queria que ela se santificasse, já queria que ela se consagrasse. Por quê? Porque antes do propósito nascer, é necessário um tempo nascer de preparação. Não era apenas sobre o pecado, era sobre tudo que não servia para aquele nível de chamado. Gente, para cada nível de chamado que Deus quer nos elevar, vai exigir entrega nossa. Só uma deu aleluia. Deus não buscava uma mãe guiada pelo comum. Ele buscava uma mãe que estivesse disposta a ser guiada pelo Espírito. Aleluia. Hoje, Deus, Ele continua procurando mulheres que se colocam, que se levantam para gerar ambientes puros, que não negociam os princípios, que não abrem mão de viver a totalidade do que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a vida dos seus filhos. Deus, esta manhã, procura mulheres que preparam para gerar aquilo que é santo. Mães desbravadoras, mães que abrem caminhos para os seus filhos passarem, mães que preparam o cenário, mães que vivem em santidade para que os seus filhos vivam o propósito. Para que mães vivam o propósito. Mulheres que dizem: se eu precisar me separar, eu me separo. Se eu precisar me santificar, eu me rendo. Deus está procurando mulheres que dizem: se eu precisar morrer para mim mesma, eu morro. Porque eu não quero gerar qualquer coisa, eu quero gerar o que vem de Deus para a minha vida, o que vem de Deus para a minha casa. Juízes nos mostra que antes de nascer o libertador, nasce um ambiente de obediência. Antes de haver um milagre, houve uma mulher disposta a ser processada pela santidade, pela preparação, pela separação. Deus não estava apenas falando aqui só de pecado, Ele estava falando de preparo. E hoje, Deus, Ele procura mulheres assim, que não negociam princípios, que sustentam o peso de uma promessa e de uma geração. A mãe de Sansão não gerou Sansão por sorte. Ela gerou porque se preparou. Ela foi a primeira guerreira daquele destino. E hoje Deus está chamando para o mesmo lugar você. Mães, o lugar da entrega que precede o nascimento da promessa. E eu chamo mulheres como a mãe de Sansão, como mães proféticas, como mães, uma mulher sensível à voz de Deus, uma mulher guiada pelo Espírito Santo, uma mulher que te segue, uma mulher que coopera com os planos de Deus. Ser uma mãe profética não é apenas criar um filho, é prepará-los para o seu propósito. Mães proféticas não educam para o mundo, mães proféticas educam para o propósito, educam para o altar, educam para o reino. Vocês educam o meu filho para o reino, não é para o mundo, é para o propósito. Aramamea, aramamea. Que mães proféticas se levantem esta manhã, mães que se levantam, mães que se levantam com a autoridade para educar os seus filhos para um propósito, para educar os seus filhos para o altar, para o reino de Deus. De propósito,
Arabaxo. Aramandeia, bacantarabaxo. Eu vou falar o que o céu está mandando. Um dia minha filha chegou para mim e disse assim: mãe, lá na minha escola vai ter festa junina. Será que eu posso, mãe, dançar? Gente, eu olhei e eu falei: Senhor, isso é um teste. Eu abaixei na altura dela e eu falei: filha, aquilo ali não combina com o teu propósito. Aquilo ali não combina com a tua promessa. Aquilo ali não combina com o destino que Deus tem preparado para você. Não combina. Não combina. E ela disse: mamãe, mas todos os meus amiguinhos vão pular. Pular não, vou dançar. E eu lembro, gente, eu não sei, tá vendo? Pular é carnaval, né? Eles fazem o que lá? Dançar? Dançar. E eu lembro que na minha escola eu passei a mesma coisa. Eu lembro que todas as minhas amiguinhas estavam lá ensaiando, fazendo as coreografias. E eu chegava na minha avó e eu dizia: vó, eu também quero. Vó, eu também quero dançar nessa junina. Eu também quero vestir vestidinho. Eu também quero pôr pintinha. E ela dizia: filha, aquele lugar não é para você. Eu estou te preparando para algo eterno. Aquilo ali é banal. Aquilo ali é supérfluo. Eu estou te mandando para aquilo que é eterno. Esse mundo está apanhando no jogo agora. Deus não quer mães embaladas em modinhas. Ah, mas o fulano vai, o ciclano vai. Eu vou falar que nem Nicole fala. Mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou escolhida, separada, consagrada, santificada. Eu só vou aonde o meu propósito aponta. Eu só vou debaixo da bênção de Deus. Mães que se alinham com o movimento do céu. Gente, como Deus tem falado comigo sobre o movimento. Como o Senhor tem falado sobre a frequência do céu. Às vezes nós perdemos o compasso. Achamos que estamos juntos com Deus, mas Deus está lá na frente, você está lá atrás. Mas são mães que acompanham, que estão no compasso do movimento de Deus, que estão na frequência do céu. Mulheres que estão de olhos abertos, mas joelho no chão, pagando preço. Mães que se levantam nas madrugadas para orar, para clamar. Eu lembro que quantas vezes eu acordava assustada, com a minha avó com a mão na minha cabeça e falando em línguas, e falando em nome de Jesus. Todo mal sai agora. Eu olhava para ela: não tem nada para sair aqui. Ela: então receba presença, receba graça, receba autoridade, receba. Às vezes as pessoas, e hoje eu faço isso com o Eduardo, com o Lucas e com a Nicole. Vocês estão dormindo, olha, em nome de Jesus, Senhor. Toda rebeldia agora, cai por terra. Que às vezes a gente acha que é normal, às vezes não é normal não, para tirar tua paz mesmo. Vai lá e repreenda, tira todo mal, tudo aquilo que influencia o teu filho. Ei, para de dormir no ponto. Gente, gente, eu nem gostei. Eu lembro, mãe, que um dia eu estava assim, ó, na minha cama, e eu falava: Jesus abençoe, abençoe. Eu estava chamando Jesus de Genésio. Aí Jesus falou: ei, acorda, para de dormir no ponto. Eu olhei e falei: misericórdia, estou levando uma cajadada bem no meio. Eu falei: Jesus, acordar como? Vai guerrear pela tua casa. Vai guerrear pela tua casa, porque às vezes você acha que está tudo bem, só que no mundo espiritual tem algo acontecendo e você precisa acompanhar o meu movimento. Se levanta para guerra, se levanta para profetizar, se levanta para guerrear. Mas deixa eu ir. Ainda é 11. Gente, presta atenção. Ana, como eu gosto de Ana. A Nath olha pra mim e fala: você não vai pegar sobre Ana não, né? Eu amo Ana, gente. Por quê? Porque Ana é Ana, né? Ana se levantou em tempos difíceis. E sabe o que ela fez? Ela vestiu Samuel do que ele seria no futuro. Mães como Ana
propósito. Antes dele nascer, antes mesmo dela gerar, ela já tinha consagrado ele. Você entende o nível? Não, você entende o nível? Já cansou, uma? Você entende o nível? Só para descontrair. Você entende o nível da mulher? Antes dela ter os sinais de gravidez, antes dela gerar, ela disse: Senhor, se tu atenderes a oração da tua serva e me deres um filho, então eu devolverei, então eu entregarei para ti. Em só mães proféticas, entrega aquilo que ainda nem recebeu. Gente, é forte demais isso. Só mães proféticas entregam aquilo que ainda nem recebeu. Só mães proféticas. Ser uma mãe profética é ser assim. Ana, ela não criou um menino. Presta atenção. Ela não criou Samuel em padrões naturais. Ela formou um grande profeta. E para você criar um grande profeta, vai haver renúncia. Tem a ver com entrega. Tem a ver com clamor. Tem a ver com dedicação. Tem a ver com rendição. Ser uma mãe profética é isso. É gerar no Espírito o que Deus planejou na eternidade. É lutar em oração. É cobrir os teus filhos de intercessão. É declarar palavras de bênção sobre eles. Mães proféticas são aquele tipo de mulher que o inferno teme e o céu usa. Não, você não entendeu. Mães proféticas são aquele tipo de mulher que o inferno teme e o céu usa. O inferno teme e o céu manifesta a sua glória. Mães proféticas, eu vou falar até você colocar isso na cabeça. Você vai sair daqui hoje dizendo: eu me levanto para ser uma mãe profética na minha casa, na vida dos meus filhos, no propósito dele. Eu me levanto, eu não vou dormir no ponto, eu não vou comer vergonha, não. Eu me levanto como uma mãe profética para interceder, para orar, para clamar, para guerrear.
aqui. Você não pode nada aqui. Você chega fora, você profetiza fora, você pensa fora, mas em casa você é uma zero esquerda. É nessa manhã você vai se levantar e você vai mandar um recado dizendo: aqui quem manda é o Senhor, e eu, como representante dele, me levanto com autoridade. Aqui você não tem mais vez. Eu também enfrento isso. Eu também vivo esses dias. Eu vivo dias que o inimigo diz pra mim: hoje, esquece. E eu mesmo fraquinha, eu oro e eu falo: Senhor, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E então Ele começa a me renovar. Talvez você venha se encontrar hoje assim, cansada, prostrada, desanimada, abalada, derrotada. Mas hoje a ordem de Deus é: se levanta, se levanta, se levanta. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para me acusar. Eu estou aqui para te dizer: o Senhor quer te levantar, mulher. O Senhor quer te levantar. Ei! Eu não vim aqui pregar para você porque eu nem tenho esse estilo. Seja uma mãe segundo o coração de Deus, irmã. Não. Cada um Deus chama de um jeito. Deus me chama para a guerra. E hoje, o recado do céu para nós: levanta para a guerra. Para de dormir no ponto. Porque enquanto você está dormindo, o diabo está trabalhando. Enquanto você está dormindo, o diabo está ganhando um terreno. Eu vou simplificar isso. Deus diz assim: a mãe de Sansão: você dará a luz a um, mas antes disso, separe-se, santifique-se, consagre-se. Antes de levantar Sansão como libertador, Deus decidiu trabalhar primeiro aonde? Na mãe, no ambiente, no lugar. Deus queria uma mãe consagrada para gerar um filho consagrado. Porque o chamado de Sansão era Nazireu. Nazireu significa consagrado, um homem separado. Então ele era um homem separado desde o ventre. Deus não estava falando apenas de um cuidado físico que a mãe teria que ter. Olha isso. Deus estava falando de um cuidado espiritual. Às vezes a gente só leva com o carnal.
sendo que nós devemos nos preparar para o Espírito. Por quê? Porque você nunca gerará algo santo, separado, se você primeiro não se consagrar. Deus estava ensinando que a promessa não se recebe de qualquer jeito. Muitos querem a promessa, mas não querem viver o tempo de preparo. A ordem de santificação foi antes mesmo do corpo dela ser visitado. É como se Deus dissesse: antes de eu colocar algo precioso dentro de você, eu preciso que você limpe, eu preciso que você separe, eu preciso que você se dedique, porque o que eu vou liberar é santo, e para ser liberado precisa de um ambiente à altura. Esse foi o chamado para a obediência. Ela não tinha um filho, mas ela já tinha uma ordem, entendeu? Ela não tinha filho, viu, Ana? Mas ela tinha uma ordem. Ela já tinha uma palavra. Ela ainda não sentia os sinais da gravidez, mas já tinha que se separar, se consagrar, se preparar. Essa é a natureza da fé profética. Se preparar como se você já estivesse vivendo. Não, muito pouco glória. Aleluia, glória a Deus. A fé profética é essa: se preparar como se você já estivesse vivendo. Guarda-te, não bebas, não comas. Não era só sobre ser pecado, mas era sobre o que não servia para aquele nível. Entende? Tem coisas que não combinam. E Deus está falando: se separa, consagra, santifica. Por isso que mães não podem seguir modinhas. Mães seguem a palavra. Aleluia. Mães seguem a palavra. Nós precisamos entender que algumas coisas não são erradas, mas elas não são compatíveis com o novo que está chegando sobre você. Essa história eu quero agora falar com os pais. Meu Deus, mas era mãe, não, é pai, a família inteira hoje aqui. Hoje é mãe, é pai, é todo mundo. Eu ia terminar, mas eu preciso falar isso aqui, gente. Nessa história, quando o anjo visita a senhora Manoá, e então ele fala tudo que Deus estava preparando, o que Deus queria que ela fizesse. Nessa história, Leandro, existia também uma parceria de um pai. Toca aí pra mim, vai. Nessa história, nesse texto aqui, tinha a parceria de um pai. Um pai que não ignorou o chamado, que não se afastou da missão, mas se aproximou de Deus com um clamor. Sabe o que Manoá disse? Manoá disse aqui, ó, em Juízes 13:12. Como devemos criar um menino? Aleluia. Não é só sobre a mãe. Porque a mãe está alinhada e o pai desalinhado não dá certo. A mãe e o pai têm que estar no mesmo nível, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma comunhão. E Manoá disse: como devemos criar um menino então? Manoá, Leandro, nos ensina a ser um pai profético também. Hoje a mãe é profética demais. Presta atenção, Manoá nos ensina que ser pai profético é ter coragem de perguntar, é ter humildade de ouvir, é ter disposição para aprender com Deus como cuidar da promessa que está chegando. Como? É se unir. Pais proféticos não apenas estão presentes, eles estão
promessa? Como eu devo criar este menino? Ei! Eu não vou falar de coach não, porque tem coach muito abençoado. Minha cunhada é uma. Mas existem uns coach aqui não, lá, que fala, que ensina tanta coisa, que ensina tanta barbaridade. Esses dias eu vi um negócio que eu falei, Jesus, misericórdia. E pais que seguem essa barbaridade, seguem o que esses coaches sem direcionamento de Deus falam para fazer. Nessa época não tinha coach. Essa época, o grande, o mestre, o grande eu sou, era ele que guiava, era ele que direcionava, era ele que mostrava o caminho, era ele. Para com isso. Quer saber como cria meu filho? Dobra o joelho no chão e fala, Senhor, como que eu devo criar essa promessa? Como eu devo conduzir os meus filhos? Como que eu devo? São pais que não podem criar com métodos comuns. Pais proféticos criam seus filhos com métodos sobrenaturais do céu. Tudo que vem do céu, tudo que vem do céu, não é nada de você, não é nada do que você viveu na tua infância, não é nada dessa ferida que ainda não foi tratada, você querer reproduzir para os teus filhos. Eu ouço o Espírito Santo falando, esta manhã eu quero despertar pais aqui, esta manhã eu quero levantar também pais que se levantem lá dentro do seu lar, como uma voz, como um sacerdote, como um homem alinhado com o céu. São pais que conduzem suas casas com temor e tremor. São pais que oram, que gemem, que guardam, que cobrem os seus filhos. Não são pais que xingam. São pais que profetizam. Mas eu falava, Nicole do céu, como tu é arteira, minha filha, como tu é agitada. E um dia Deus falou, Deus me corrigiu na hora. Para de querer profetizar isso na vida da tua filha. Profetiza a palavra de bênção. Então toda vez que ela faz alguma coisa, eu falo, abençoada, ô mulher cheia de autoridade, para um pouco, minha filha. É muita autoridade para um ser humano do teu tamanho. Gente, são palavras, há poder nas nossas palavras. Da mesma forma que oramos, que pedimos a Deus as bênçãos, quando nós profetizamos algo nos nossos filhos, é o que eles serão. E o que nós temos profetizado? O que nós temos profetizado? Eu quero que você levante a tua mão comigo assim. Levante a tua mão, isso. Toca aí alguma coisa. Toca. Levante a tua mão. Eu declaro esta manhã que Deus está levantando, nesta manhã profética, Deus está levantando uma nova geração de pais. Pais que perguntam, pais que participam, pais que profetizam, pais que guerreiam, pais que sabem o valor de uma instrução do céu, pais que sabem que o destino dos seus filhos começa com a rendição. Começa com a rendição. O mesmo Deus que falou com Manoá está falando com você agora. E Ele está dizendo, eu conto com você para esse tempo. Eu conto com você para o que eu vou fazer na vida dos teus. Deus não está apenas levantando filhos. Ele está direcionando pais. Eu encerro. Deus está levantando famílias aqui. Eu declaro em nome de Jesus que famílias se levantarão. Famílias se levantarão esta manhã, direcionados. Pais, mães e pais esta manhã serão instruídos pelo céu. Pais proféticos que prepararão o destino dos seus filhos. O Senhor conta com
o plano de Deus fosse realizado. E hoje eu tenho uma notícia para você. Hoje eu tenho uma notícia para você. Diga para mim qual? Não tá fraco, diga qual? Hoje o céu, hoje o Senhor está visitando casas como de Manoá aqui essa manhã. Casas onde a escuta, casas onde os ouvidos estão afinados, onde há acordo, onde há alinhamento, onde há rendição. Ei, você pode ter chegado aqui achando que não tem nome, que não tem voz, que o seu lar é pequeno demais. Mas Deus está dizendo, é exatamente aí que eu quero liberar algo grande sobre a tua casa. Prepare-se. Não apenas filhos serão gerados, mas destinos. Não apenas mães serão honradas, mas famílias serão marcadas para a glória de Deus. E eu encerro mesmo. Sansão foi um homem de força. Sansão foi um homem visto, um libertador. Mas antes disso, antes de ser forte em público, ele foi forjado, preparado no secreto. Você está entendendo? Mães que estão se preparando para ser mães, comece agora a preparar o ambiente. Comece agora se santificando, se consagrando, se preparando para o que Deus tem. Ei! Antes dele ser um juiz em Israel, ele foi gerado no útero de uma mulher obediente. Sansão teve uma mãe que se preparou para o propósito, mas também teve um pai que disse: Senhor, ensina-nos a como nós devemos criar esse menino. Manoá não foi um pai que terceirizou, foi um pai que atuou, foi um pai que orquestrou. Ele foi presente, ele foi parceiro. Deus falou com a mãe, mas também chamou o pai para cooperar no projeto. Está entendendo? Não é só a mãe, é o pai também. E hoje eu quero declarar que Deus está levantando lares onde há acordo aqui. Ah, meu Deus do céu, eu sinto uma graça para profetizar isso. Eu sinto meu corpo se arrepiar da ponta dos pés até o fio do meu cabelo. Hoje eu declaro com autoridade profética: Deus está levantando lares onde há acordo, onde há conserto, onde há alinhamento. Casais que ouvem a Deus juntos. Fique de pé. Fique de pé. Deus está levantando lares, famílias que andam de acordo, que se alinham ao propósito, casais que ouvem a Deus juntos, pais que intercedem, mães que guerreiam, mães que profetizam e filhos que vão cumprir o seu propósito. O mesmo Deus que visitou a casa de Manoá vai visitar a minha casa hoje. O mesmo Deus que foi na casa de Manoá, Ele vai passar na minha casa também. Ele vai. Hoje eu me levanto. Hoje eu me levanto. Eu me separo. Eu me preparo, hoje eu me vendo, hoje eu me levanto, hoje eu me posiciono, e eu creio que Ele vai visitar a minha casa. Ele está dizendo: eu escolhi vocês para cooperar para algo maior que vocês mesmos. Ele está dizendo hoje: eu te alinho, eu te coloco no lugar que eu te quero.
O que você está gerando hoje em obediência vai se manifestar com poder amanhã. Ah não, você não entendeu isso. Hoje, o que você está gerando debaixo de obediência, amanhã vai se manifestar com poder. O que vocês estão vivenciando no secreto será honrado em público. Porque quando Deus acha uma casa rendida, Ele inicia uma nova história. Quando Ele acha um casal, quando Ele acha uma casa que escuta a sua voz, Ele começa, Ele inicia, Ele aponta para algo grande, para uma estação nova, para um tempo novo. Eu vou falar. Quem quiser pode acreditar nesse ar, mas eu vou falar. Tem famílias aqui que estão sendo destruídas. Ai, meu Deus. Tem famílias aqui que estão sendo vencidas. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu marquei esta manhã profética. Eu marquei esta manhã como um divisor de águas. E te digo, esta manhã se levante. Se levantar para quê, Senhor? Para começar a se preparar para o que está chegando. Não. É você, o que significa se levantar? Se levantar é se erguer. Você está entendendo? Você está prostrado diante dessa situação. Você está sendo vencida por essa situação. E aí o céu está dizendo: se levanta, se erga dessa situação, se posicione, porque eu quero usar você lá dentro da tua casa. Lá dentro da tua casa. Está chegando um tempo em que casas serão altares. Os quartos serão lugares de intercessão. E os pais serão profetas dentro da sua casa. Não, eu quero que você levante essa mão. Levanta a mão. Pastor, eu não estou vendo nada, gente, mas eu estou vendo o Senhor fazendo um reboliço em casas aqui hoje. Você vai se lembrar desse culto. Você vai se lembrar desta manhã. Porque o Senhor está se movendo no mundo espiritual. O Senhor está se movendo lá dentro da tua casa. Meu Deus.